receber da melhor maneira possível a mensagem, né? Que na verdade é uma teoria para você pôr em prática ali nos treinamentos, nos jogos, os membros da comissão técnica, o corpo diretivo e os próprios jogadores terão também um papel importante nessa adaptação do Taxides, né, que é um jogador canhoto, alto, meio-campista, ex-volante. Hoje joga um pouco mais perto dos atacantes. Não sei como está exatamente na parte física, mas tem qualidade para bater na bola, para tocar de modo médio, curto, alongar um passe esporadicamente. Tomara que venha para ser uma surpresa positiva, seja um marco, na verdade, para o futebol paraense, que comece a olhar a partir do Taxides aí, jogadores lá do velho continente, sejam eles da Grécia, da Hungria, da Espanha, da Rússia, enfim, a gente quer jogador importante, jogador que saiba jogar futebol e que, acima de tudo, tenha compromisso com a instituição. O primeiro desafio dele, pelo que eu tô vendo aí nas imagens, não vai ser nem a comunicação, é conseguir abrir o olho com o sol na cara. Ou dificuldade. Porque para vir para cá, pegar esse clima daqui não é nada fácil. E olha, já uma informação de bastidores nossa aqui, apesar dele ter falado com a imprensa ontem, o Saulo citou a questão física. Ele falou que ele já está à disposição, mas ele não viajou com o grupo, tá, lá para Goiânia para enfrentar essa próxima partida agora contra o Vila Nova. O Natan Pescador viajou, ele que foi anunciado recentemente, então ele sim é opção, mas o Taxides não vai compor nem banco de reservas ali nesse jogo do Clube do Remo. Aliás, já falando nesse jogo, vamos colocar na tela aí como que deve ser esse Leão que vai enfrentar o Tigre lá em Goiânia, o Vila Nova, nessa partida que acontece amanhã às 6h30 da tarde. Olha aí, agora deu uma facilitada lindona a nossa arte, hein? Por nada. Muito obrigado, porque antes a parte da vista tava complicada. Eu uso óculos para ler de perto. Só corneteiro, mas para longe, não é cornetagem, eu tô elogiando que agora tá bacana. Vamos lá. O Leão deve ter duas alterações, tá? Uma alteração no meio de campo e outra lá no ataque. Natan Santos na lateral direita com Klaus e Reinaldo na zaga, Sávio na esquerda. Luan Martins deve retornar a essa equipe, ele que não joga desde aquele confronto contra a Chapecoense, que inclusive ele marca o gol de empate. Teve uma fratura ali no pé, se recuperou, já estava no banco nas últimas partidas, vai reaparecer nesse elenco do Clube do Remo no time titular. Com o Jaderson e o Diego Hernandes, Nico Ferreira pela direita, Pedro Rocha pela esquerda, e aí um detalhe. João Pedro, que estreou no último jogo em que o Remo vence o Amazonas, ele entra no meio da partida, ao que tudo indica, deve ganhar a posição ali no ataque azulino, né? Naquela posição de camisa 9, e eu já jogo aqui para os nossos debatedores, considerando chegadas, considerando desempenhos, é o melhor que o Leão tem, Saulo? Olha, queria parabenizar aí quem fez essa arte, tá? Tomara que o time do Antônio Oliveira tenha toda essa compactação aí de aproximar as peças, ter ultrapassagens, variações. A gente pode imaginar aí, olhando para a tela, o Jaderson à vontade, né, entre a linha defensiva e a chegada ali no último terço. O próprio Pedro Rocha, que cresce muito com a chegada do Sávio e o apoio do Jaderson. O Diego Hernandes também fez um papel importante sem bola na última partida, o que potencializou, Liane, o Nico Ferreira fazendo a direita para o centro para a direita. O Natan deu uma segurada ali mais perto do Klaus. E eu imagino o Luan Martins razoavelmente na parte física, fazendo um vai no momento de atacar como um volante, achando ali principalmente o Diego Hernandes e o Jaderson, e o volta sendo um terceiro zagueiro também, valorizando a bola parada defensiva no momento em que o Vila Nova, que é um time muito alto, atacar o Leão Azul lá no Onésio Brasileiro. O Alvarenga, que é um estádio acanhado, é um ex-CT, a média do Vila Nova fica aí em 7.000 torcedores por jogo, e isso pode ser aí um fator positivo ou negativo para o Remo. Esperamos uma compactação, acima de tudo, parecida com essa aí proposta pela nossa treinadora Liane Coelho. Liane, sobre essa questão do Luan Martins no meio de campo, é aquela famosa história das perdas e ganhos, né? Defensivamente, eu acho o Caio Vinícius mais jogador. Com a bola nos pés, o Luan Martins é mais jogador. Então, como que equilibra com essa entrada do Luan Martins aí? Muda bastante a característica, apesar de que, para mim, a substituição hoje ela é óbvia, né? Na saída do Caio, Luan, do Luan, do Caio. Não tem muito para onde fugir, na verdade. Ameaça ao Caio, inclusive? Tu acha que sim? Eu não vejo como ameaça por conta de característica, né? O Caio Vinícius, para mim, ele dá aquele suporte defensivo, evitando muito essa exposição da dupla defensiva, né? É algo que eu já não vejo tanto do Luan. O Saulo, por exemplo, falou do Luan com a bola e sem a bola, inclusive ele avançando. Eu já não tenho tanto a projeção de quando é o
Caio Vinícius avançar o suficiente, né? Então muda. No passe, né? A gente percebe que, inclusive, muitas das falhas que estão aparecendo ultimamente do Caio Vinícius tem a ver com ele se expondo um pouco mais. Então já vejo ele ficando, sendo esse terceiro homem mesmo para dar suporte entre a linha defensiva. Agora o Saulo falou sobre o Vila de jogadores altos, né? Me preocupa, e aí o quanto o João Pedro vai conseguir ser utilizado. Eu já vejo ele mais sendo utilizado sem a bola, ocupando espaço, do que com a bola, porque essa bola aérea, a tendência é que o Vila consiga ter vantagem no alto. Eu imagino até que a escalação do João Pedro tenha relação com isso, Liane e Saulo, porque o João Pedro, ele está sendo utilizado nesse contexto, mas ele não é exatamente aquele 9, por exemplo, que, cara, não sei porque eu não consigo decorar o nome Eduardo. dele, que o Eduardo Melo é. Então, assim, beleza, ele tem zagueiro altos, então não vou pra briga, eu não vou pra disputa. Eu vou colocar um jogador que vai circular e utilizar a bola no chão e velocidade, coisa que a zaga do Vila Nova já não tem. Porque se a gente for trazer pro confronto contra o Paysandu, cara, o Diogo Oliveira, que é um poste, não conseguiu nada pra cima dessa zaga do Vila Nova, Saulo. Então, será que essa escolha deve ser, inclusive, por isso? Porque assim, muita gente acha que o jogo aéreo é só você cabecear pro gol, mas você tem um momento defensivo, um momento ofensivo. No caso do João Pedro e do próprio Eduardo Melo, você tem um trabalho de pivô que você sobe, às vezes não pega com a cabeça, mas mata com o pé, segura dois zagueiros, você arrasta uma marcação, você faz uma casquinha, como o Diogo Oliveira se cansa de fazer, principalmente achando o Garcês ali pela esquerda ofensiva. O movimento da jogada aérea, ele é muito complexo, ele é muito amplo. Times da Inglaterra, inclusive, investem em treinadores somente dessa jogada pelo alto. E assim, o centroavante, claro, é bom ele fazer gol, mas ele tem um papel sem bola, como disse a Liane, uma função tática, às vezes, pré-estabelecida no vestiário, nos treinos da semana. O João Pedro é uma interrogação, é uma novidade. A gente só vai se surpreender positivamente com esse jogador que é africano / português, e tomara que o Remo tenha, acima de tudo, Danilo, repertório, seja por cima, por baixo, o João Pedro sendo ali um cara, uma espécie de pivô para atrair a marcação, para arrastar para o lado e abrir espaço. Enfim, o Remo precisa de variações, ter um desempenho equilibrado e trazer um bom resultado lá de Goiânia. Com escalação, com o histórico do Remo como visitante, a expectativa é positiva para esse jogo? Acredito que sim. Por conta desses números que a gente já falou, jogando fora de casa, mais né? de 60%. Eu acho que a tensão também a tensão também já tá não há tensão, já tá um pouco mais leve, tanto que a gente até brincou que pouco foi falado nos comentários de quem assiste o Jogo Aberto para o nome do Antônio Oliveira, então isso tira um peso, vamos colocar desta forma, e taticamente a gente consegue, claro, com a teoria, com o que tem antes da bola rolar, pensar em projeções de um Remo conseguindo ser ofensivo em campo. Então é jogo pro Leão empatar ou vencer, pontuar, chegar perto do G4 e o torcedor azulino começar a ir imaginando um pouquinho mais o Saulo com a camisa do Clube do Remo, no caso do acesso, né, Saulo? É isso. Tá tudo gravado aí. A aposta foi feita, tá gravado, né? Quando a Liane voltar de férias daqui a 2 meses e meio, ela vai jogar nas redes sociais pra gente... Por isso que eu falei, eu espero que tudo seja resolvido nos próximos 15 dias. Pra gente potencializar essa aposta e, de preferência, com o Remo bem dentro, fora de campo e, se possível, na elite do futebol brasileiro, que seria bom pra todos nós aqui do estado do Pará. A gente fala nessa aposta, ela começa a cutucar o dedo, a mão fica nervosa. Vou fechar meu Instagram e sigo decepcionada com o Guilherme Guerreiro. Eu não sei o que Esperava acontece. mais, chefe. Isso porque o Dol fez uma reportagem, vamos colocar na tela, que tem jogador por lá que, parceiro, tá igual eu. Eu faço um jogo de pelada, fico um mês fora porque o joelho dói as costas, dói não sei o quê. Falando das costas, tem um aqui que até parou de jogar bola por causa disso. Cantígio, um mês fora, última partida dele foi quando o Remo vence o América Mineiro fora de casa. Ele pede para sair naquela partida, tava já treinando, sentiu novamente e vai ficar mais 15 dias fora. Ou seja, vai bater mais de 45 dias aí sem jogar pelo Leão. Ele que fez pouquíssimos jogos pelo Remo. Não sei, precisaria pesquisar aqui rapidamente se ele completou. Mas enfim, é um perfil de contratação ali daquela janela intermediária que o Remo trouxe, muitos jogadores com essa característica, Eliane. Então assim, chegaram nomes que quando tu olha pro passado fala, pô, se ele jogar o que ele já jogou, ajuda. Mas não tá jogando. Pois é, eu lamento tecnicamente, né, pelo que a gente já viu que pode oferecer, inclusive quando ele foi anunciado, a gente até falou sobre aquela dificuldade que o Remo tem de construir, né, de ter jogadas de pé em pé, de construir passes, de uma construção de fato.
E aí, pegando as então, isso poderia ajudar a avançar um pouco mais ofensivamente o time. Então, é por isso que eu falei, fisicamente não tem como render, mas lamento tecnicamente. Tanto que foi basicamente o que o Nico fez, né, dos 2 gols, de avançar um pouco mais a bola pro Pedro Rocha, pro Marrone, enfim. Para mim era algo que o Coutinho podia oferecer em campo, acrescentar em campo, mas a gente fica no si, né? Olha, pelo Remo, 6 jogos, né? Pelo Remo ele fez 6 jogos e o detalhe, né, ele se machucou e esteve no banco uma semana lá contra o Amazonas. Tinha uma expectativa de ser utilizado ali, talvez, na reta final, né, do segundo tempo. É um cara tecnicamente muito diferenciado, poderia ser um reforço, de fato, para o Remo, desde a sua chegada. Agora, convenhamos, né, se tivesse com o físico em dia, o Cantillo tinha futebol para estar, por exemplo, num time de ponta da Libertadores, da Colômbia, né, onde ele nasceu, do próprio futebol argentino, de onde ele veio, claro, respeitando os investimentos. E esteja pronto aí para causar uma boa dor de cabeça ao senhor Antônio Oliveira. Estou fazendo aqui a pesquisa, o máximo que ele esteve em campo pelo Clube do Remo foram 80 minutos, tá? Que foi justamente nesse jogo contra o América Mineiro que na reta final ele acabou sentindo. Então, provavelmente, ia ser o primeiro jogo que ele ia fechar a partida e acabou sentindo. Antes disso, ele joga contra a Chapecoense 16 minutos, contra o Grêmio Novo Horizontino sai com 10 minutos do segundo tempo, contra o Avaí menos de 20, contra o Goiás mais de 20 minutos aí do segundo tempo e contra a Ferroviária também 20 do segundo tempo. Então, assim, custo-benefício complicado e se a gente for lembrar, colocar nessa conta, que tu ainda tens na mesma pegada, Regis, Jorge, que chegou agora que a gente não sabe o quanto que vai poder contar com ele. Enfim, é um elenco que de nome tá legal, mas com certa fragilidade com quem o Antônio pode efetivamente contar.